mais um dia de aula. E olha só, nesta semana daremos início ao segundo bimestre. Então, sendo o segundo bimestre, não mais usaremos os nossos livros que vínhamos usando. Olha só, a partir dessa semana, iremos dar início a este livro aqui, ó. Certo? Nosso livro didático, segundo volume, certo? Que refere-se ao segundo bimestre. Então, se você já está com ele, dá uma pausa no seu vídeo e vai lá buscar, certo? Se você ainda não adquiriu o seu, basta ir na secretaria da escola. Já está lá disponível há algumas semanas, certo? Então, pede para a mamãe e o papai dar uma carreirinha na escola e pegar o seu livrinho. Mas acredito que já estejas com ele. Então, olha só. Bem-vindos a mais uma aula de português, dessa vez com o assunto anúncio. Mas o que é um anúncio e para que serve um anúncio? Olha só, o anúncio também é um tipo de texto, mas um texto bem pequenininho que serve para anunciar ou avisar algo para o público. Mas avisar o quê? Quando você quer vender, por exemplo, um objeto, uma bicicleta, um produto qualquer da sua casa, ou até mesmo uma casa, uma moto, então você anuncia, você avisa para as pessoas, pois quanto maior o número de pessoas sabendo, melhor a sua publicidade, ou seja, melhor para você vender mais rápido, não é isso? A mesma coisa, se um dia você perder um cãozinho, um gatinho, se perdeu, saiu, fugiu e você quer anunciar, você usa também o anúncio. Ele é muito visto quando andamos nas calçadas, em postes, nas paredes de lojas. É muito comum vermos anúncios, pessoas procurando cãozinho, pessoas procurando gatinho, ou até mesmo vendas de casa, pessoas que querem vender casas. Então, é muito comum esse tipo de anúncio estarem pregados em postes de esquinas ou até em paredes de casas comerciais, nas calçadas onde costumamos andar. Fica fácil a divulgação, certo? Então, quanto mais gente sabendo, melhor para se achar, melhor para se vender tal produto, do que uma única pessoa, 2, 3 pessoas sabendo, não é isso? E você vai divulgar, é melhor que faça o anúncio, porque não dá para a gente sair o boca a boca, dizendo de um por um, aquilo que você quer vender, não é isso? Ou o que você está procurando. Então, é mais fácil colocar o anúncio e colar em determinados locais. Então, para isso serve o anúncio. É um texto pequenininho que serve para avisar algo ao público, certo? Noticiar alguma coisa que você queira. Mas esse anúncio, ele tem que trazer algumas características, como, por exemplo, as características daquilo que você quer vender. Você tem que estar informando como é aquele objeto, citar algumas características, para a pessoa que esteja interessada em comprar saber como é o produto que você quer vender e se interessa ou não a ela, certo? Da mesma forma, se você quer procurar um cãozinho, você coloca lá, procura-se. Então, você tem que dar determinadas informações sobre aquele cãozinho. A cor daquele cãozinho, a cor dos pelos dele, o tipo de raça, o nome, para que a pessoa, ao ver um determinado animal perdido na rua, possa associar ao seu, certo? Aí fica fácil. E colocar principalmente um contato. Porque caso a pessoa ache aquele cãozinho, como ela vai lhe achar? Como ela vai lhe encontrar? Como ela vai lhe avisar que encontrou o seu cãozinho, não é isso? Então tem que ter o seu contato. Vamos dar uma olhadinha nesse anúncio aqui, ó. É um anúncio onde estamos procurando um cãozinho. Observa, ó, que ele colocou algumas características do cãozinho para que a pessoa que encontre um cãozinho perdido pela rua possa associar ao seu, saber se é ou não aquele cãozinho perdido. Estão vendo? E ele logo abaixo ele coloca o contato, ó. Aí saberemos, caso encontremos, quem procurar.
onde procurar a pessoa, não é isso? Então, olha só. A mesma coisa, esse outro aviso aqui, ó. É um aviso querendo vender um produto. Observa que ele quer vender uma casa, mas ele colocou algumas características relacionadas à casa, para que quem esteja interessado saber como é aquela casa. Então não precisa se deslocar de um lugar ao outro para ver a casa e chegar lá não interessou. Então ele já vai mais ou menos sabendo como é a casa. E o principal, ó, informações sobre o imóvel e sobre a pessoa que está anunciando, para que a pessoa interessada possa entrar em contato com a pessoa que está querendo vender, certo? Então, isso são anúncios. Então, são textos pequenos, observem que eles são pequenos, mas que são objetivos, são claros, eles vão direto ao assunto. Eles dizem logo o que querem vender e como é aquele objeto que eles querem vender. Aí no livro de vocês, ele traz aí, ó, no início da matéria de português, ele traz a capa e ele traz um anúncio também. Observa que ele coloca o anúncio de um cãozinho, onde ele procura um cãozinho, pois esse cãozinho estava perdido. E ele coloca o nome do cãozinho para ficar fácil de se, por exemplo, alguém vê algum cãozinho perdido, chama pelo nome. Se ele atender, porque provavelmente será ele, não é isso? Ele coloca também o contato dele, observa que ele coloca telefone e nome. Então a pessoa que encontrar sabe para onde ligar, certo? Então fica fácil. E ele ainda promete aqui uma recompensa, certo? Que é uma quantia para se agradar a pessoa que encontrou o seu cãozinho, certo? Então, olha só. Então, vocês irão fazer uma leitura de imagem desta página aqui para responder algumas perguntinhas que ele traz aqui na página 6, certo? Aí ele pergunta, o que está sendo retratado na ilustração da página anterior? Então, você vai voltar à página anterior, o que é que você consegue ver aqui desenhado, certo? Temos um homem com uma criança, provavelmente sua filha, não é isso? E com um cãozinho. O que é que eles estão lendo? Aí a gente viu que era um anúncio, muito bem. Onde se encontra o cartaz que informa o desaparecimento do cão? Vê lá onde ele está pregadinho, se é num poste, se é numa parede de uma casa comercial. Dá uma olhadinha. Quem pode ter colocado este cartaz? Provavelmente seria o dono do cãozinho a ser procurado. Muito bem. Em que outros lugares o dono do cão poderia divulgar esse desaparecimento? Olha só, em que lugares poderemos colocar estes avisos? Eu falei para vocês, em postes, em paredes de casas comerciais, nas calçadas onde passam muitas pessoas, não é isso? Mas também podem ser colocados nas redes sociais, em jornais. Em jornal é muito comum olharmos anúncio. Existe uma página especialmente para isso, classificados. Então ele traz todo tipo de anúncio, certo? Tanto procura-se, como vende-se, como compra-se e muitos outros tipos de anúncios são colocados lá. Também propagandas na TV, a gente vê muito, é muito comum nos comerciais de uma novela, de um filme, a gente vê esse tipo de propaganda também anunciando algo. Por exemplo, o McDonald's, os girafas, o Bob's, eles sempre colocam anúncio dos produtos que eles vendem. Já observaram isso? Aquelas batatinhas maravilhosas, com aqueles copão de refrigerante, não é? Muito comum a gente ver aqueles hambúrgueres, muito gostosos por sinais, né? Chega a dar água na boca, a gente não procura nem ver o resto do anúncio, o valor, o preço, tudo isso fica para depois. Primeiro a gente foca sempre no alimento, não é isso? Então é muito comum vermos também esses anúncios, só que aqueles são muito bem elaborados, não é? Eles trazem uma propaganda belíssima. Então na televisão também é comum de ver, certo? Em redes sociais, em jornais, então é muito comum vermos esses tipos de anúncio. E aqui logo abaixo ele traz um outro anúncio, que vocês também irão dar uma olhadinha
ler com atenção, para também responder aqui, ó, a atividade que é toda baseada naquele anúncio, certo? Então ele diz: o cartaz está pedindo que alguém compre um cachorro ou está informando o desaparecimento de um cachorro? Então você vai olhar aqui, ó, se ele colocou procura-se, porque ele está informando que algo se perdeu e ele quer procurar, não é isso? Então você vai ver as perguntinhas aqui baseado neste anúncio e vai responder, tá certo? Então olha só, vocês farão aí da página 6 até a página 9 deste livro aqui didático, certo? Lembrando que estamos trabalhando com um novo livro. E no caderno de atividade, vocês farão a página 5 e 6, olha só. Caderno de atividade, certo? Também do segundo volume, que vem acompanhando o livro didático novo. Vocês farão a página 5 e 6. A página 5 também ele traz um anúncio, certo? E ele diz o que é um anúncio, é um tipo de texto, lembra? Agora curtinho, ou seja, ele é breve, bem pequenininho, e com as características do que ele quer apresentar para você, do que ele quer divulgar. Serve para anunciar algo ou avisar algo, algum produto, certo? Algum objeto que queira vender. Então ele diz: onde esse anúncio foi publicado? Como você descobriu? Então analisa direitinho o local onde está esse anúncio para poder responder isso aqui, certo? Então vai ter que ver também a imagem com bastante detalhes. O anúncio tem o objetivo de localizar um lobo perdido ou contratar um lobo para um trabalho. Então você vai ler o anúncio que é que ele está pedindo aí para poder responder esta e as outras questões também que é referente ao anúncio, certo? Então olha só, no livro didático de vocês farão a página 6 a 9 e no caderno de atividade vocês farão a página 5 e 6, certo? Página 5 e a página 6 do caderno de atividade. Tá certo assim? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.